Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta aqui no nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes de última hora e algumas cenas, no mínimo, inusitadas, que mostram o que é que está acontecendo com essa extrema-direita, depois desse áudio do senhor Flávio Rachadinha ter circulado por todos os lados e depois da sua desastrosa entrevista na Globo News. Ele tentou dar uma lacrada ali, fazer alguns cortes ali, mas o tiro saiu pela culatra. Todas as pessoas que não são fanáticas estão analisando o que está acontecendo. Olha, elas podem até não gostar do Lula, não podem até não pensar em dar o voto para o progressismo, para a continuidade do governo, mas essas pessoas ficaram muito constrangidas em pensarem em algum apoio para essa figura absolutamente desqualificada e desclassificada. Os editoriais dos jornalões, que eu já comentei com vocês um pouco mais cedo, estão dando a linha, porque eles representam o poder econômico aqui no nosso país. E quando essa gente larga a mão, e largaram a mão, dando marteladas, né, nos dedos de Flávio Bolsonaro, a coisa fica muito complicada para a figura. Portanto, é muito complicado que ele sustente essa candidatura até o final, como nós sempre falamos aqui. Porque se ele perder as eleições, e é o que acontecerá, a questão é se ele vai perder no primeiro ou no segundo turno. Ele fica também sem mandato e fica também sem imunidade parlamentar. E aí, os fantasmas do passado, as correntes arrastadas de loja de chocolate, de rachadinha, de servidor do gabinete dele, isso tudo vai voltar à tona. Da casa que ele comprou, do contrato que ele disse que assinou, contrato de confidencialidade, mas que contrato é esse? O contrato tem sempre duas partes, né? Que contratação é essa se ele não tem nenhum interesse econômico? Enfim. Então são muitas coisas aí que irão atordoar o final de semana dessas criaturas. Como eu sempre disse aqui para vocês no nosso portal, meteoros políticos cairiam na extrema-direita, na cabeça dessa gente da direita. E não param de cair meteoros e virão mais meteoros ainda, como eu sempre tenho cravado aqui com vocês. O seu final de semana, portanto, será muito normal, como tem sido nesses últimos tempos. Agora, para essa gente aí, eles sempre ficaram com esse fantasma de pessoas gritando "pega ladrão", de alguém tocando trompete com marcha fúnebre, fazendo chacota, ficaram sempre com o pânico da Polícia Federal visitá-los de manhã cedo, importuná-los, expô-los aos vizinhos, aos parentes, criando todo tipo de constrangimento e pavor e pânico, né? Por outra razão que muitos saem fora do nosso país. Pois bem, eu vou atualizar com vocês o que está acontecendo, trarei cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, porque são formas de a gente chegar a mais pessoas como você. E nunca se esqueça de visitar ali também o nosso primeiro comentário aqui no nosso portal, dar seu joinha, mandar o seu comentário e assinar ou abaixo assinado que tem ali no primeiro comentário aqui do nosso portal, porque faz parte de uma jornada que nós estamos iniciando aqui. Quanto mais apoio nós tivermos, mais a gente vai poder dizer no futuro para essas criaturas, tete a tete, tudo aquilo que eu falo com vocês todos os dias, tá legal? Então, você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, mais cedo eu conversei com vocês sobre os editoriais de jornalões. Gente, o Estado de São Paulo, eu coloquei os vocábulos todos, né, na capa do nosso vídeo aqui. Eles estraçalham o Flávio Rachadinha. Vale a pena só relembrar esse título: O filme de terror de Flávio Bolsonaro. O caso da relação de Flávio com Vorcaro expõe a baixa estatura moral do pré-candidato e torna ainda mais urgente que a direita democrática se mobilize para se libertar do bolsonarismo. Ou seja, eles estão querendo enterrar o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um estorvo para a direita democrática nessa visão do editorial do Estado de São Paulo. O jornal Globo não ficou muito atrás, não. Polícia Federal tem o dever de investigar a fundo elo Flávio Vorcaro. Mensagens revelam proximidade do senador e pré-candidato do PL com o pivô do escândalo Master. Esses editoriais do jornal Globo, eles são feitos com muita antecedência. Portanto, esse editorial ainda não registra a performance do Flávio Rachadinha ontem diante dos jornalistas da Globo News, onde ele acusou a Globo de ter levado dinheiro também do Vorcaro, ele fez uma equivalência. No que foi rebatido, isso deve ter mexido ali com a direção da empresa. Então, o editorial desse sabadão do Globo, eu acho que vai vir mais salgadinho. Para eles, né, da direita e da extrema-direita, ou pelo menos para a extrema-direita bolsonarista. Os colunistas estão metendo a lenha, né, os colunistas do Globo.
Vera Magalhães, candidatura de Flávio resiste ao primeiro teste? Senador apresenta versões conflitantes, expõe fragilidade e evidencia amadorismo de seu entorno diante de revelação de pedido de milhões a Vorcaro. Gente, circula por todos os lados, né, o áudio, então não tem como a pessoa abafar, né? Aqui foi o Flávio hoje, aqui no Rio de Janeiro, e essa cena está circulando por todos os lados. Gente, o Flávio Rachadinho, ele foi num batalhão da Polícia Militar. E do lado de fora do batalhão da Polícia Militar, ou ali pertinho, populares passaram e fizeram algumas homenagens a Flávio Rachadinha. Então agora parece que será uma tônica, porque para a pessoa ter coragem de chegar num ambiente desse, né, e falar isso, que eu vou mostrar para vocês, para o Flávio Rachadinha, é porque a situação para ele está periclitante. Vamos ver o que aconteceu? Gente, olha, e quando começa a gritar pega ladrão, basta um gritar, né? E as pessoas vão se encorajando. Então a tônica do senhor Flávio Rachadinho, ou ele vai ter que andar com fone de ouvido para não escutar isso, ou então a situação para ele vai ficar cada vez mais agressiva por esse aspecto, né? No entanto, como eu já comentei com vocês... Pagos para a esposa do Moraes também eram... Existem os juristas da Terra Plana, os juristas bolsonaristas. Embora alguns tenham algum verniz, mas é impressionante como é que essa gente toda precisaria voltar para uma escola de reciclagem do direito. Porque eles desinformam muitas pessoas. Eu fico pensando, tem alguns que ganham até grana com isso, né? Tem cliente que contrata esses caras aí. Mas como é que eles se expõem ao ridículo de uma forma tão grande? Esse aqui, que é amigo do Dallagnol, está sempre no canal do Dallagnol, ele veio fazer equivalências. Então ele veio para tentar dizer que a história do Flávio Bolsonaro não tem nada de errado. Mas será que não tem nada de errado? E aí ele parte de premissas falsas. Ele diz, olha, outras situações que aconteceram, se tiver uma contrapartida, é corrupção. Se não tiver contrapartida, não é corrupção. Só, meu amigo e minha amiga, não é isso que a lei penal diz. O artigo 317 do Código Penal diz coisas diferentes do que o bolsonarismo diz, né? Então, por isso, quando eles vão para a cadeia, eles se sentem injustiçados, porque são burros, são ignorantes, são tapados, ou são muito mal intencionados, ou mal formados e não leem a lei. Vamos ver o que o cidadão aqui está dizendo. Vamos lá. Eram privados, mas havia uma contrapartida, uma possível contrapartida ilícita, que seria o Moraes atuar em favor da venda do Master por BRB. Então ele está supondo que o contrato da mulher do escritório lá do ministro Alexandre de Moraes com o Vorcaro, isso aí seria uma coisa ilegal, porque teria o ministro é que daria uma contrapartida ao Vorcaro, né? O que é uma acusação grave que o doutor está fazendo aqui, né? Mas vamos seguir. Pô, isso é uma contrapartida ilícita. O Moraes não pode atuar, ele é juiz. Então, crime de corrupção, né? O senhor que é professor de direito, o que o senhor está fazendo parado aí? Eu tinha que fazer uma representação, né? Se movimentar, né? O senhor teria que ter essa segurança, né? De fazer essa acusação grave, né? Mas vamos seguir. Ah, mas o Ciro, o dinheiro dele também era privado, os 500 mil que ele recebeu. Sim, mas... Ele está falando do Ciro Nogueira, né? Que apareceu nessa história de estar recebendo mesada de 300 a 500 mil reais. Então isso também seria corrupção. Em contrapartida, ele faria uma PEC para o Masters fraudar o sistema financeiro. Óbvio que isso é ilícito. Alguém dirá, ah não, mas na Lava Jato o dinheiro da Odebrecht também era privado, mas para corromper todo mundo, para atos de corrupção serem feitos. Então esse é o ponto. Qual é a contrapartida aqui? Não importa se o dinheiro foi destinado ao filme, não importa nem se foi destinado ao Eduardo Bolsonaro, se não tem uma contrapartida ilícita, o ilícito não está presente. Mas de onde o senhor está tirando que não tem contrapartida? O senhor está colocando suas duas mãos no fogo, as pernas? Eu não acredito, né? Esse pessoal não é tão trouxa assim, né, doutor? Agora, o senhor devia dar uma olhadinha ali no artigo 317 do Código Penal, porque ele tem ali coisas que são muito importantes que o senhor está distraído, né? Diz lá o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, se tiver aceitado uma promessa de uma vantagem, e tiver feito algum negócio, ou deixado algum rastro para trás, o crime é de corrupção passiva. Qual é a dificuldade de entender isso? É muito complicado? Quando o Flávio Bolsonaro, no bojo de um contrato, que a gente não sabe que contrato é esse, né? E ele se reporta ao contratado ou contratante e diz: fala, irmãozão, estarei contigo sempre. O cara que já está enrolado criminalmente, o que é isso senão uma contrapartida? Eu vou estar com você. Isso não é contrapartida, não? O cara assinou um contrato e tem uma contrapartida? Então, olha, essa gente da extrema-direita, eles são muito mal formados ou são muito mal intencionados, né? Aí não dá, né, meu amigo, minha amiga? Bom, e aqui no Rio de Janeiro está acontecendo o seguinte: hoje a gente fez essa live de manhã cedo com o Carlos Mink e ele mostrou para a gente aqui que a situação do senhor Cláudio Castro, que faz parte de uma Orcrim, vai ser preso, não tem a menor dúvida disso, já tem muita gente na rua, ele complica também a eleição de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Polícia Federal aponta que Castro direcionou o governo do Rio para atender interesses de Magro da Refit. Governador e empresário, além de ex-procurador e desembargador, são investigados por fraude no setor de combustíveis. Gente, tem uma coisa interessante também, né? Muito caracterizadora da extrema-direita, que é também o padrão de vida do senhor Cláudio Castro. O senhor Cláudio Castro, ele entrou na vida pública como vereador, um vereador, simples vereador, enfim, cantor ali de igreja e tal. Virou vice do Witzel, por essas conjunturas da vida, e o Witzel ganhou as eleições, depois o Witzel foi empichado e ele virou governador, e obviamente, como todo bolsonarista, né, que mistura política com religião, ele se cercou das piores criaturas, fazendo um discurso para fora, mas colocando algumas práticas complicadas para dentro. Então a Polícia Federal foi visitá-lo e eu me surpreendi, né, porque ele mora numa cobertura no bairro da Barra da Tijuca, num condomínio cuja propriedade deve custar uma grana preta, né? Mas tá ali, carrões na porta. Mas o que é isso para o senhor Cláudio Castro quando ele vê o Flávio Bolsonaro com uma mansão em Brasília, que não consegue ter lastro para ter comprado, envolvendo o BRB, um banco que está com falcatrua com o Vorcaro, enfim, tudo junto e misturado, né? O ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa operação hoje, ele recebeu da Polícia Federal o relatório do inquérito, né? Cujo delegado coloca lá em destaque: cooptação integral do Estado do Rio de Janeiro. Troca de secretário e encontro em Nova York. Polícia Federal detalha a ação de Castro para favorecer Refit. Refit devia mais de 8 bilhões de reais de impostos aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Então a situação ficou muito complicada para essa gente toda, né? Bom, e para finalizar, eu quero aqui compartilhar com vocês uma coisa muito bacana que aconteceu hoje. O presidente Lula foi anunciar lá a entrega, né, de um hospital para tratamento de câncer, especificamente para tratamento de crianças. E a cerimônia ali, ele estava muito desenvolto, né, naquele esquema que eu já falei para vocês, que o presidente tem que vir todos os dias para as redes e, de preferência, poderia vir de manhã cedo. Gente, olha só como é que o presidente está numa performance muito desprendido, né, muito ativo, e deu uma sapecada aqui também no clã Bolsonaro de uma forma colateral, né, ou de forma lateral. Vamos lá. O eleitoral falou: 2 dias para as eleições não vai ter inteligência artificial. Não pode ter nunca inteligência artificial para eleição. Não pode ter nunca. Porque governar não é artificial, governar é real. Cuidar do povo é real. Detalhe, tá, gente? A assessoria lá, a SECOM, eles colocaram câmeras em vários pontos, né? Colocaram iluminação e fizeram ali um espaço e soltaram o Lula no meio. E aí o Lula vai se comunicando ali. Gente, isso é uma coisa muito interessante e eficaz. Se isso tiver uma rotina, olha, vai ser difícil segurar Lulinha, hein? Mas vamos ver o que ele falou aqui. Então você não pode acreditar em ficção. Você precisa saber que nós, seres humanos, temos que tratar das pessoas com sentimento, sabe, com solidariedade.
Nós temos que falar com o coração, porque nós somos 80% emoção e apenas 20% razão. E esse país precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vocaro. É isso. Então, gente, é um formato interessante e que deve ser reproduzido, né? Funciona bastante. Agora, isso tendo uma constância, todo mundo sabe, ó, naquele horário o presidente vai estar falando alguma coisa, quero saber das novidades, vamos ver se a gente se informa. Enfim, isso pode ser, inclusive, parte como resultado, né, das críticas que nós estamos fazendo aqui no nosso Portal do José, quase que diariamente, né? Você é testemunha do que eu estou falando, tá bom? Gente, olha, eu fico por aqui, um grande abraço, você tem um ótimo final de semana, eu vou estar com vocês novamente aqui nos nossos encontros e prestigie aqui o nosso abaixo-assinado, que é muito importante. Inclusive você que não é do Rio de Janeiro, será que eu posso ajudar o professor no Rio de Janeiro? Assim, todo mundo vai poder, tá bom? Porque eu também vou ajudar pessoas fora do Rio de Janeiro. Então, vem aqui para o nosso movimento, tá legal? Assine lá o abaixo-assinado, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.